Fiz curso de psicologia no segundo ano da faculdade, eu já estava atuando na área de recrutamento e seleção. Trabalhei em grandes empresas, né, e assim, acabei trabalhando bem bastante com grandes profissionais, e por isso que eu acho que eu acumulei todo esse aprendizado até hoje, porque a gente aprende, né, muito com as pessoas, né, com quem a gente trabalha. E aí eu saí da Bridgestone, né, eu trabalhei na Sandvik, que é uma multinacional sueca, trabalhei na PSA, Peugeot, Citroën, trabalhei até naquela marca de bicicletas Monarch, que se tiver gente um pouco, né, da minha idade aqui vai lembrar, né, que a gente falava, não esqueça minha Caloi, era o slogan da Caloi, mas a gente também tinha a maior concorrente dela na época, que era a Monarch, que hoje já não existe mais. Então, eu sou do tempo, né, que a gente também tinha essas bicicletas. Mas, enfim, e eu venho então, trabalhando na área desde o segundo ano da faculdade. Isso, para mim, é bastante importante, porque eu venho vivenciando todas essas mudanças que vêm acontecendo no mercado de trabalho, né? O que a gente tem que olhar para frente também acho que é bastante inspirador. E aí eu saí da Bridgestone Pneus, né, uma multinacional japonesa, no início do ano passado, e aí eu vou falar também sobre isso, quando a gente fala de transição. E aí eu fiquei realmente pensando, né, o que eu ia fazer da minha carreira, porque eu tenho agora 50 anos de idade, e aí acho que como muitas pessoas aí também devem estar pensando a mesma coisa, né, como que a gente muda, né, quando a gente está um pouco mais madura ou mais sênior. Eu acho que é bastante desafiador, mas primeiro que eu sou bastante otimista, eu acho que a gente também tem sempre que acreditar que coisas melhores virão. Eu nunca olhei para o passado, de onde eu trabalhei, imaginando que, assim, alguma coisa de ruim poderia me acontecer. A gente tem sempre que ser bastante otimista e superar tudo que vai acontecendo, né, que vem acontecendo na nossa carreira. Então, quando eu saí, a primeira coisa que eu pensei foi, tá, e aí, né? Vou continuar procurando emprego, ok, mas aí a gente pegou, né, o Brasil estava já numa crise econômica o ano passado, começou a melhorar no final do ano, quando aí veio o coronavírus. E aí, no meio do ano passado, muitos dos meus amigos, né, dessas empresas que eu trabalhei, começaram a me acionar e falar, você pode olhar o meu currículo, né? Tem um amigo, tem um parente que está desempregado. E aí, para mim, isso foi bastante interessante, porque aí eu comecei a ajudar espontaneamente as pessoas, né, que estavam procurando, comecei a revisar um currículo aqui, comecei a fazer um trabalho ali. E aí, no começo, eu não ganhava, né? Eu não recebia nada, porque eu ficava meio assim, como é que eu vou cobrar dessa pessoa, né? A pessoa está desempregada, né? Como que eu vou cobrar? Né? E a pessoa é um amigo. Então, para mim, foi bastante difícil, até como a gente consegue remunerar isso, né? Para mim, isso já foi um primeiro desafio. Porque fazer o trabalho e ajudar, para mim, ótimo. Mas a questão realmente mais delicada é como a gente começa a ser remunerada por isso, né? Porque a gente acaba tendo uma tendência de não se valorizar enquanto, né, profissional fazendo numa nova atividade. Porque a gente tem muito conceito de, eu só ganho quando eu trabalho dentro de uma empresa. E aí, quando você vai para o mercado, isso muda também, e a gente tem que mudar, inclusive, o mindset. E aí, quando eu comecei a atender pessoas que eu não conhecia, para mim isso foi interessante, e aí parece que eu me senti à vontade de cobrar. Então, assim, eu acho que isso tudo hoje é um processo que também eu acho que vem quando a gente faz a transição, né? A gente vai amadurecendo em todas as etapas que a gente vai passando. E hoje eu atendo profissionais, né, muitos dos quais ainda, alguns que trabalharam comigo, e também pessoas que estão sendo indicadas por eles e por outras pessoas. Então, eu trabalho com a assessoria de carreira, né, sou coach já desde 2005, e acumulando essa experiência dentro da área de recursos humanos, principalmente na área de talent acquisition, me dá base hoje para ajudar as pessoas. Então, minha iniciativa é o RH do outro lado da mesa, porque eu sempre estive de um lado da mesa, né, como profissional, atendendo, né, as pessoas, recrutando profissionais, fazendo sempre o papel da empresa. E hoje eu me coloco do outro lado da mesa, né, com os profissionais, assessorando-os para recolocação profissional. Então, eu tenho toda a visão de uma empresa, né, porque eu trabalhado durante muitos anos de um lado, agora do outro lado, eu consigo assessorar as pessoas para que elas também tenham sucesso no seu processo de recolocação. Também faço mentoria para as mulheres que estão hoje empreendendo. Tem bastante mulheres hoje que eu também estou assessorando, porque assim as pessoas também têm muita tendência de não se valorizar. E aí eu também tenho todo esse processo, acho que como a psicologia me ajuda muito a resgatar uma questão de autoestima da pessoa e reconhecer o que ela tem de melhor. Então, de uma maneira bastante geral, é isso que eu tenho feito, Paula. E minha iniciativa hoje como consultora é o RH do outro lado da mesa. Legal. É um projeto bem legal esse. Elaine, normalmente a gente vai decorrendo o assunto e o pessoal vai deixando no chat as perguntas. Mas para esse episódio, já na inscrição, a gente pediu para que as pessoas fossem tirando, deixando, né, quais dúvidas teriam sobre esse assunto. Então, para não expor o participante, eu vou falar qual é a pergunta.
Se o participante estiver ao vivo e se sentir à vontade e quiser participar, abrir o microfone, fica à vontade. Se você reconhecer que não é a sua pergunta e tem dúvida, é só levantar a mão e a gente vai dar a oportunidade, tá? Então vamos para o primeiro questionamento. Eu Obrigada. acho que, inclusive, a gente até pode começar esse assunto abordando a seguinte situação. Qual é o momento certo para fazer uma transição de carreira? Em meio a uma crise mundial, não dentro de uma crise, na saída da crise ou em momento nenhum de uma crise, como é que você indica essa transição de carreira? Bem, pensando agora, eu acho que assim, parece que é a pergunta do milhão, né? Qual é o momento certo? Eu acho que às vezes a gente fica procurando o momento certo e a gente nunca vai encontrá-lo, né? Então, eu vou ser bastante objetiva nas perguntas, porque pode ser que tenham bastante, nas respostas, porque pode ser que tenham bastante perguntas, né? Mas eu acho que às vezes o momento certo é aquele que a pessoa entende que para ela é o momento, né? E às vezes a transição ela pode ocorrer de uma maneira espontânea, ou seja, eu vou procurar emprego agora, com crise ou sem crise, ou também de uma consequência, né? A pessoa acabou de ficar desempregada, também tem a crise, e aí ela tem que fazer a transição, quer queira, quer não. Né, ou empreender, ou realmente buscar uma recolocação no segmento que ela estava. Então, eu acho que, assim, a pessoa tem que ter muito claro, trabalhar muito planejamento. Eu tenho algumas dicas, depois que eu deixo até o final, sobre como planejar essa transição. Porque se a gente for buscar o momento certo, pode ser que ele nunca exista. Porque o momento de cada um é diferente, né? Uma pessoa pode ter um momento diferente do outro. Então, o meu momento, por exemplo, eu sofri pela consequência, né? Não foi uma opção. Mas eu tive que realmente descobrir isso. Então, eu não sei se existe um momento certo. Eu acredito que a pessoa tem que estar preparada para o momento. Quer queira, quer não, todo mundo tem que estar preparado para o que vai acontecer. É verdade. Eu estava até... Esses dias eu estou numa imersão meia louca com o Paulo Vieira, né? A gente fica com ele das 14 até a meia-noite e ele mentorando ali um grupo seleto de pessoas. E ontem ele estava falando exatamente isso, que às vezes o medo ele vem para provocar mudanças na nossa vida e a gente fica criando historinhas para não enfrentar e não sair da zona de conforto, né? Ah, agora não é o momento. Estou na crise, então não é o momento de eu trocar o emprego. Não é momento de eu empreender, né, aquele meu sonho. E eu acho que é exatamente o que você falou. O profissional precisa estar preparado para fazer essa transição de carreira, né? Porque às vezes não é uma escolha dele, né? Às vezes pode ser, mas às vezes não é. E assim, às vezes até fazendo uma analogia, às vezes é como engravidar. Tem gente que às vezes se prepara e não consegue, e tem gente que não se prepara e acaba sendo mãe de uma maneira bastante espontânea. Então eu acho que as coisas que acontecem na vida da gente, a gente tem que estar preparado, né, Paula? É verdade. Então vamos já para a primeira pergunta das nossas participantes. Em qual idade a transição é mais sacrificante? Uau! Bem, eu acho que, assim, quando a gente fala do mercado, principalmente no Brasil, os profissionais mais sênior hoje, eles ainda sentem bastante dificuldade com relação à transição de carreira. Quando a gente olha para a Europa, né, o mercado americano, europeu, a gente percebe que os mais sêniores ainda são bastante valorizados. E acho que no mercado latino, né, principalmente aqui no Brasil, a gente ainda tem bastante discriminação, né, em função disso, por causa da idade. Então, eu acho que, assim, com relação a essa pergunta, é bastante difícil. Porém, a gente também tem muitos exemplos de pessoas que são empreendedores, que também já conseguiram mudar, né, de emprego, ter muito sucesso, quando, né, atingiram uma idade um pouco mais madura, né, digamos assim, né, quando as pessoas são um pouco mais sérias. Então, eu acredito que também tudo vai depender de como a pessoa se posiciona, porque pode parecer que é muito difícil, mas as pessoas também têm muitas soluções. As pessoas, a gente vê que realmente tem bastante hoje exemplos de pessoas que estão tendo muito sucesso. E eu acho isso muito interessante. Está tendo um movimento no Brasil de reconhecer também esses profissionais mais sêniores, né? Ou como empreendedores, ou como profissionais nas empresas ainda, né? Na recolocação no mercado de trabalho formal. Então, eu acho que pode sim realmente ser um desafio, a gente não pode negar ou fechar os olhos ou se iludir, porém, acho que a gente não pode desanimar e nem acreditar que não vai conseguir, porque também, se a gente acredita nisso, a gente realmente não consegue. Mas eu acho que são desafios e dá para se enfrentar. Legal. Vamos ver a próxima pergunta. Como falar o motivo que me fez querer mudar de emprego em uma entrevista? Uma boa. Eu acho que assim,
o motivo real, né? Eu acho que se você está mudando de emprego, você deve saber realmente qual foi o motivo. Então, vamos supor, né, que a pergunta está meio vaga assim, para mim, porque deve ter milhares de respostas, mas assim, vamos supor que você está fazendo uma entrevista e você está empregado. Então, assim, se você está empregado, você com certeza deve saber por que você está procurando emprego. Às vezes, não dá para ser muito sincericida, né? Porque a gente acaba não podendo falar. Se você tem um problema com o gestor, vamos supor, né, que às vezes acontece, você não vai chegar numa entrevista e falar, eu estou saindo porque eu estou tendo problemas com o meu gestor. Mas você pode falar que você está buscando novos desafios, que você está buscando novos ambientes de trabalho, que você está buscando novos conhecimentos, o que também não deixa de ser verdade, porque quando a gente decide por mudar de emprego ou de carreira, nunca existe um único fator isolado, não um fato isolado. Provavelmente, se você tem um problema, você quer mudar, com certeza você pode listar várias outras questões, ou porque às vezes é porque é distante, ou porque você quer ganhar mais, ou porque você está indo para um cargo melhor. Nunca é um fato isolado. Então, eu acho que assim, colocar ali o que você pode considerar que pode ser muito mais relevante, né? Até porque também, como eu falei, ser muito sincero ou também colocar coisas que podem te expor, podem também te prejudicar. Eu nunca oriento ninguém a mentir, jamais. Mas eu oriento também a pessoa também pensar nas respostas que podem favorecê-la. Ô, Elaine, uma coisa que me surgiu agora, uma vez a gente teve um problema no escritório onde eu trabalhava, que existia um funcionário que ele buscava uma transição de carreira, mas ele não queria uma transição de carreira fora do escritório. Porque quando a gente fala em transição de carreira, as pessoas logo se identificam em, eu vou deixar de ser CLT para ser empreendedor, eu vou deixar de trabalhar nesta empresa para ir para uma empresa muito maior, né? Mas como que funciona, como é essa relação do RH, dos gestores e do funcionário que quer fazer uma transição dentro da própria empresa? Como funciona isso? Como Olha só, se preparar para isso? Você colocou um ponto bastante importante, interessante, que me fez lembrar aqui de uma experiência numa empresa que eu passei, que assim, que lá eles tinham realmente um trabalho muito forte de recrutamento interno. E isso, hoje em dia, nas empresas também é muito valorizado, né? Umas mais, outras menos, mas ainda existe isso. Então, eu acho que quando você tem um programa de recrutamento interno já, né, constituído dentro de uma empresa, isso já ajuda bastante, né? Seja ele formal, o RH tem como obrigação divulgar muitas vagas para poder, todas as vagas em aberto, para que a gente possa, inclusive, identificar dentro da empresa as pessoas que têm algumas competências, né? Porque, obviamente, a gente não tem, às vezes, pessoas preparadas para exatamente aquela função, mas algumas competências e muito mais ainda o interesse de mudar. Aí é onde a empresa, às vezes, acaba também dando suporte para ela se desenvolver nas competências que ela não tem. Então, eu acho que o primeiro fator é esse. E, às vezes, quando não tem, é conversar, às vezes, com o gestor e formalizar isso, naquelas sessões de feedback, né, Paula? É muito comum a gente ouvir, às vezes, que a gente tem, né, a gente tem como obrigação também, como gestor, de questionar como a pessoa está indo naquela carreira, se ela tem o desejo de mudança, porque ali a gente pode realmente identificar um profissional, um potencial para alguma outra cadeira que a gente, às vezes, não está enxergando porque não conhece a expectativa dele. Então, eu recomendo que a pessoa procure, dentro do RH, o programa de recrutamento interno, se ele existir, ficar atento às posições e se aplicar nas vagas que realmente ele tem interesse. E se não existir, que ele fale com o gestor dele. Porque também é muito importante. Às vezes, tinha dentro da empresa profissionais que a gente nem sabia que tinha um curso específico, que, sei lá, era um técnico de segurança do trabalho, e que às vezes a gente nem sabia que tinha lá dentro. E às vezes é quando a pessoa se aplica numa posição, ou ela vem se manifestar de uma maneira ali com RH, a gente passa a conhecer aquela pessoa e acaba dando uma oportunidade para ela. Isso eu vi acontecer muito nessa empresa que eu trabalhei e em outras também. Eu estou dizendo desse exemplo porque lá tinha era bastante forte essa questão do recrutamento interno. E hoje isso é muito também bem colocado em algumas empresas, principalmente multinacionais, as grandes, eles valorizam muito quem faz essa transição. E é importante, complementando a pergunta anterior, é importante até você ser sincero com o seu gerente naquilo que vai te favorecer, para ele entender que você quer fazer essa transição. Às vezes não é uma saída da empresa e isso vai te favorecer para ele te remanejar dentro da própria empresa, né, Elaine? Vai te trazer outras oportunidades, né? É muito bem colocado, Paula, porque existe sim esse estigma de que as pessoas também carregam de que, se eu for falar para o meu gestor, ele vai entender que eu não estou feliz onde eu estou, né? E às vezes acontece, porque vai muito da cabeça de quem está, né, de quem tá gerindo.
Mas eu acredito que hoje em dia isso já mudou bastante, né? Como eu falei, nas empresas onde eu trabalhei, isso era bastante incentivado, até para não prejudicar a pessoa. Quando a pessoa se aplica no recrutamento interno, ela tem essa garantia de que, assim, tipo, ela vai ser pelo menos ouvida, a gente vai conhecer, e de que ela não vai perder o emprego, né? Ela não vai sofrer nenhuma retaliação porque ela quer mudar de área. E porque, às vezes, eu costumava dizer isso, não perde para dentro, perde para fora. Ou seja, se você mantém uma pessoa na sua equipe que não está feliz, né, que gostaria de trabalhar numa outra área, ela não vai continuar ali, ela vai para o mercado. Então, é melhor perder para dentro, perder da área, né, dentro da própria empresa, onde você continua com um excelente profissional e que pode ser melhor ainda na função onde ele está mais feliz, do que você perder um profissional excelente para o mercado de trabalho, né, para uma empresa concorrente, por exemplo. Verdade. Elaine, fazendo um resumo aqui das questões que a gente recebeu, a maioria delas, que isso é uma modalidade, vamos dizer assim, de trabalho que está acontecendo entre as secretárias executivas, mas, na verdade, isso já se iniciou há algum tempo. É que aqui no Brasil não era muito requisitado, não se falava muito, que é o trabalho da secretária remota. E com Sim. essa pandemia, o mercado meio que empurrou forçado para que essas profissionais trabalhassem como secretariado. Então, a gente teve aqui algumas perguntas de... o secretariado remoto é uma transição de carreira? Ele é considerado como transição de carreira? Trabalho home office é considerado transição de carreira? Qual que é a diferença disso? Você consegue ajudar a gente com essa questão? Olha, dentro do meu entendimento, o home office é uma modalidade de trabalho. Você deixa de sair do escritório, né, para ir para casa, né, para trabalhar literalmente dentro de um home office, como a própria palavra, né, diz. Então, assim, ele é uma modalidade, né? Então, eu não entendo que ali é uma transição de carreira. Você está mudando o seu modo de trabalhar. Você trabalhava dentro de uma empresa, dentro de um escritório, dentro de uma fábrica, e agora você está trabalhando remotamente dentro da sua casa, que seja, ou fosse num coworking, que agora a gente não está podendo mais. Mas, de uma maneira, isso é uma modalidade, é uma forma de trabalhar diferente. Você sai do presencial para trabalhar no remoto. Então, eu não entendo isso, e também nas coisas que eu estudei, isso não é considerado transição de carreira. Agora, já o trabalho que você mencionou sobre secretariado remoto, eu acho que, assim, se a pessoa muda de área, ela pode ser considerado, sim, uma transição de carreira. Agora, também não entendo porque, assim, se a pessoa é secretária presencialmente, ela, né, trabalha no escritório, e ela vai para trabalhar remotamente, então, para mim, ela trabalha na mesma área, fazendo as mesmas coisas, ela não mudou de área, não mudou a condição dela, ela só está fazendo isso virtualmente. Agora, se ela era, né, trabalhava, sei lá, como assistente comercial, ela tinha um outro trabalho, uma outra atividade, Paula, aí ela vai trabalhar como secretária virtual, aí eu entendo que ela mudou realmente de área, ela mudou de carreira. Eu não sei se para você é claro dessa maneira, porque a transição é quando você muda, de fato, né, ou de emprego, de área, mas a condição de estar em casa ou estar no escritório, aí ela é uma modalidade, é uma forma de trabalhar diferente. Então, a gente pode entender que a transição de carreira é quando a gente muda completamente daquilo que a gente está acostumado a fazer das funções de área. Quando você muda de área, por exemplo, na minha, né, tendo aqui meu próprio exemplo, né, eu trabalhava como secretária e mudei, né, fiz a transição de empresa, inclusive, de área. Quando me tornei psicóloga, já estava trabalhando numa outra área, né, numa outra condição profissional. Hoje também estou fazendo minha transição como consultora. Eu saí de uma categoria CLT registrado para trabalhar como PJ. Essas mudanças, de fato, elas impactam, e aí realmente impacta e faz sentido falar da transição. Agora, se eu trabalhasse ainda, né, falar que eu trabalho em home office ou como consultora dentro de escritório, aí eu falo da minha modalidade, só deixa de ser presencial para ser virtual. Tá. Então, aí você já até responde o segundo questionamento. Então, a secretária executiva, para ela, se ela quer continuar nessa função, mas quer fazer uma transição de carreira, ela precisa entender que o trabalho de secretária remoto pode ser uma transição de carreira quando ela deixar de ser CLT para ser uma empreendedora. Aí é um outro esquema. É uma outra forma de trabalhar, exatamente. Porque aí ela está mudando totalmente a condição dela, né? Porque assim, muda muita coisa quando a gente deixa de ser CLT e passa a ser PJ, né?
E eu acho que muda não só no registro na carteira, né, Paula, que as pessoas, inclusive, acabam esquecendo de várias coisas, né? Mas muda a forma de você se apresentar, né? Você acaba tendo, você vai gerir a sua própria carreira, você deixa de ter aquele sobrenome, né, que te apresentava nos lugares, que abriam as portas, e você passa a ser Elaine Poli S.A., né? Então, muda muitas coisas na vida da pessoa que, às vezes, inclusive, as pessoas esquecem de considerar para tomar a decisão de mudar ou não. E quais dicas você pode passar para a gente de como a gente se preparar para essa transição? Fazer uma transição de carreira, eu imagino não, né? Eu passei por isso e eu sei que requer muitos detalhes. A gente precisa pôr na ponta do lápis muitas coisas, muitos detalhes, né? Não é simplesmente, hoje eu não quero mais trabalhar nessa empresa, eu quero trabalhar lá na outra empresa, na rua da frente, e amanhã você está trabalhando lá. Não é bem assim. Existem. Quais são esses detalhes e como é que a gente se prepara para conseguir superar os detalhes, enfim? Tá. É uma boa pergunta, Paula, porque de fato parece que a gente vê quando a gente assiste filme ou a gente pega algum case de sucesso, né, de executivo que fez isso, a gente acha que é super mágico, né, e que também é super fácil. Nossa, vou mudar, plim, mudei, né? E aí esquece de ver também todos o bastidor disso e saber que assim, às vezes acontece 1 em 1000, como às vezes acontece que essa pessoa está empreendendo, né? A gente fala, nossa, empreender dá dinheiro, empreender é fácil, né? E nem sempre, porque a gente só viu aquela pessoa famosa depois que ela se tornou famosa. Mas a gente não viu ela antes da fama, como ela trabalhou para chegar naquele momento, né? Para chegar naquele resultado. Então a gente não pode deixar de considerar várias questões. Eu pensei aqui, até fiz um roteirinho aqui para vocês, pensando em algumas coisas. Se eu esqueci de alguma coisa, até queria que alguém colocasse no chat ou colocasse aqui para mim depois também, para eu poder complementar. Mas A eu gente acho gostaria que vocês interagissem, então podem escrever lá no chat, se alguém quiser abrir o microfone para poder complementar, até com experiências do dia a dia, é legal, né? Fiquem à vontade. Eu não gosto de trabalhar em monólogos, né, Paula? Embora você está interagindo hoje, é um diálogo, mas quando eu faço palestras presenciais, eu gosto muito de parar e ouvir as pessoas, porque eu acho que todo mundo é que está participando, e eu, como eu disse no início, eu também aprendo com todo mundo, tá? Então, por favor, levante a mão aí no chat, e a Paula consegue ler aí para mim. Por favor, diga se está tudo bem ou não, que aí eu também consigo parar e explicar melhor. Mas eu penso assim, se a gente vai mudar, a gente tem que saber assim, por que eu quero mudar? Né? Porque, como eu falei, pode ser por consequência, porque tipo, fui demitido e agora, ou porque não, é a minha escolha, eu não quero mais fazer isso, não quero mais trabalhar aqui, né? E aí você decide mudar. Então eu penso assim, primeiro você tem que entender por que você quer mudar. Tem muita gente também que não sabe nem por quê. Não estou mais feliz, mas não sabe nem por quê. Não quero mais trabalhar aqui, mas não sabe por quê. Então, em primeiro lugar, eu acho que tem que sentar e fazer essa autoavaliação. E aí, assim, quando é que você pretende fazer isso, né? Se você tem essa questão de pode escolher, né? Como eu falei, vamos imaginar que a pessoa está tomando a decisão de mudar. Se ela pode escolher, quando é que ela vai fazer isso? Qual é o melhor momento para ela planejar essa mudança? Né? Qual é a sua meta? Quando a gente tem uma meta, a gente sabe que a gente consegue atingir, né, Paula? Se a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, quando a gente estabelece um prazo, isso ajuda bastante. Né? E eu gosto também de quando a pessoa pensa o que ela sabe fazer, né? Então, vou colocar aqui também o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer e o que eu quero fazer. E, como eu disse, às vezes a pessoa também quer mudar, mas ela não sabe. Eu quero empreender, mas não sabe nem o que vai fazer. Então, pensa. O que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer e o que eu quero fazer. Eu acho que isso vai ajudando. Depois eu posso escrever tudo isso para os participantes, tá, gente? E aí eu acho que, assim, nesse momento, até os feedbacks dos amigos ajudam muito. No meu caso, por exemplo, eu também queria fazer outras coisas. Aí meus amigos, não, mas você faz isso muito bem. Muita gente me dá muitos feedbacks assim, mas você se comunica bem, mas você trabalha muito bem com as pessoas. Na seleção você mandava muito bem. E aí a gente começa também a se reconhecer nisso tudo. Aquilo que a gente acha que às vezes não tinha valor, Paula, acaba também ajudando, né, com esses feedbacks. Então eu acho muito importante ouvir muita opinião dos outros. E aí também não deixar de considerar uma questão do planejamento financeiro. Porque as pessoas também, assim, vamos imaginar que a pessoa quer mudar. Eu quero deixar de ser secretária, eu vou usar isso só como exemplo, né? E quero me tornar, sei lá, psicóloga. Então, é muito importante também entender qual é a função, né? O que essa pessoa faz depois como psicóloga, né? Qual é o mercado de trabalho? Quanto ganha, né? Porque muitas vezes as pessoas não sabem que, às vezes, para ser psicóloga clínica, por exemplo, é muito difícil o início da carreira, né? Então, é muito importante também saber quanto é, porque às vezes você sai de um emprego
bom, efetivo, com um salário muito bom, uma certa estabilidade, e aí você vai mudar de área e você esquece de considerar que você tem boletos para pagar, como a gente brinca, né, Paula? A gente não sabe quanto é que você vai ganhar, quando é que você vai ter o seu primeiro cliente, quando é que você vai conseguir se manter com aquela nova carreira. E eu acho que isso serve para tudo, não só para empreender, mas mudar de área, porque é isso que eu estou colocando. Tem muita gente que quer ser feliz até ganhando menos. Então, assim, eu acho isso super louvável e acho muito importante a pessoa tomar esse tipo de decisão. Mas ela só não pode esquecer que depois ela tem que também ajustar o padrão de vida dela, né? Porque as contas vão chegar do mesmo jeito, né? Ela muda de área, ela pode fazer uma série de movimentações, mas as contas às vezes não mudam. Então, às vezes a pessoa pode, inclusive, ajustar o seu padrão de vida para poder se manter. Porque, e, às vezes, eu já vi muitos profissionais que estão em busca de recolocação que não fizeram esse tipo de planejamento, de programação, Paula, e sofrem bastante, porque o emocional, ele pesa bastante depois até para procurar um novo emprego. Então, imagina se a pessoa vai empreender. Então, é bastante delicada essa questão financeira que as pessoas esquecem de considerar, principalmente, assim, quanto eu vou ganhar, quanto é que o mercado, né, paga para essa carreira. E aí também eu acho que tem que considerar algumas outras coisas que são comportamentais, que eu listei ali, e que eu acho bastante importante, né? Como lidar com frustração, né, Paula? Porque a gente fala, olha, levando ainda em consideração esse exemplo que eu estou dando, eu vou ser psicóloga clínica a partir de agora. Então, assim, como eu falei, às vezes você vai lá e divulga seu trabalho, mas aí não tem clientes no dia seguinte, né? Não tem pacientes, no caso, no dia seguinte. Então, assim, como é lidar com a frustração? Você manda uma proposta comercial, né, Paula? E aí, às vezes, leva meses para alguém te responder até aquele e-mail, né? Quem dirá falar sim, gostei do seu trabalho, eu vou te contratar. Então, é saber lidar com frustração. A gente ouve, às vezes, muito mais nãos do que sims. Ter muita resiliência, né, Paula, para poder lidar com esses altos e baixos, porque também a gente vê aí o mercado, né? Às vezes acontecem essas coisas como aconteceu agora, que a gente foge do nosso total controle, e aí saber como lidar com esses altos e baixos. Também fazer marketing pessoal. Já vi muita gente que está empreendendo, inclusive, né, como eu falei, que estou dando suporte, mentoria para mulheres, que fazem o que decidiram fazer muito bem, vamos dar um exemplo, né, cozinhar muito bem, fazer isso muito bem, mas não conseguem se vender ou vender o seu trabalho, né? Então, tem muita gente que vai em eventos, por exemplo, quando a gente tinha os casos presenciais, Paula, e a pessoa é tímida, então ela não consegue nem, às vezes, levar o cartão, falar, e é muito importante, depois, quando a gente assume uma nova condição, da gente realmente ter um bom relacionamento, ter um network, né? Como aqui, essa é a primeira vez que eu faço uma live, estou muito feliz aí com o convite, para mim é um grande desafio, eu não sei quantas pessoas estão aí online comigo, mas o trabalho é o mesmo, e para mim é um aprendizado, é compartilhar conhecimentos, e eu acho que assim, é saber lidar com tudo isso, com essas questões que eu estou falando, né? Com a resiliência, fazer network, né? Divulgar o trabalho, e aprender, sempre estar aberto, então, a aprender coisas novas, porque também quando a gente muda de área, a gente também tem que saber, né, Paula? Eu quero ser psicóloga, mas e aí? Né? Como que é? Tem que fazer um curso de psicologia. O curso de psicologia hoje são 5 anos. Então, assim, será que se você começar agora, enquanto está empregada, né, não é mais fácil para você já ir pagando, fazendo os cursos e se preparando, fazendo alguns trabalhos, né, no paralelo, fazendo também depois uns estágios à noite, em clínica, e aí até quando você se formar, você já tem, inclusive, né, mais conhecimento e mais segurança para mudar de área. Então, às vezes, isso entra muito no planejamento, né, Paula? Da gente também pensar lá na frente. Eu quero trabalhar como secretária remota, mas o que eu preciso fazer? Né? Então, às vezes, a pessoa não sabe nem, às vezes, como lidar com todas essas tecnologias. Para muita gente também é nova, né? A gente teve que se reaprender, né, em questão de dias, né? De um dia para o outro, a gente teve que aprender muita coisa com relação à tecnologia. Então, assim, a pessoa também tem que estar muito aberta a esse tipo de coisa. Então, se ela puder já pesquisar tudo isso, às vezes ela até no metade do caminho, ela descobre que não era aquilo que ela gostava. E ela tem a oportunidade, inclusive, de mudar a rota dela. Eu não sei se eu respondi tudo, Paula. Respondeu sim. Até como experiência própria, né? Assim, chegou um certo momento que eu não queria mais trabalhar CLT. Eu, desde muito nova, sempre quis empreender. Eu não queria, de jeito nenhum, trabalhar para os outros. Eu sempre quis empreender. Só que eu fui fazer essa transição de uma maneira não planejada. Então, eu era nova, eu tinha 19 anos, 19, 20 anos, sei lá, e eu queria abrir uma empresa, mas eu não sabia que tipo de empresa, eu não sabia quais as minhas responsabilidades como uma pessoa jurídica, eu não sabia nem a diferença dos tipos de CNPJ, porque tem diferença e tem responsabilidades diferentes. O custo, né, para abrir.
Aí eu resolvi trabalhar paralelo com o CLT, e aí eu tive que dar conta de trabalhar das 8 às 18 e fora do horário trabalhar como empreendedora, e eu emocionalmente não estava preparada para tudo isso. Não deu certo, né? Eu fui empreender como secretária remoto. Na época a gente tinha só a Deisiane e a Taralo que faziam esse serviço aqui no Brasil, e eu que me meti de besta lá e acabou não dando certo, porque eu não dei conta, né? Graças a Então, Deus, na porque daí eu realidade, descobri o mundo dos eventos e me apaixonei por eles. tá vendo? Por isso que eu falei, às vezes você tem até a oportunidade de mudar de rota, né? Você acaba mudando, dá seta e entra na direita ou à esquerda e muda toda a sua vida e você se descobre. Exatamente. Então, eu acho bastante pertinente o que você está colocando, porque é bem interessante, porque e você colocou um ponto muito importante, porque às vezes empreender, mudar, é uma carreira meio solitária, né? Como vocês estão vendo, eu não tenho uma equipe. E também, assim, quando eu trabalhava lá na Bridgestone, quando eu ia fazer um post, por exemplo, né, no LinkedIn sobre uma vaga, fazer qualquer anúncio que eu fosse fazer lá no LinkedIn, a área de marketing trabalhava junto comigo. Então, assim, eu ia lá, pedia, eu tinha ideia, falava, eu queria falar sobre isso, fazia mais ou menos um rascunho do post, o menino que ia lá, editava, colocava foto, colocava lá, colocava tudo. Né? Quando eu via, já estava tudo lá. Quando você vem para a carreira solo, né, Paula? A gente tem que lembrar que assim, nossa, agora eu tenho que escrever o texto, opa, agora eu tenho que revisar o texto, porque eu não posso escrever lá tudo errado. Nossa, agora eu tenho que colocar uma foto. Ai, como que pega a foto, coloca lá? Então, assim, você tem que fazer tudo isso sozinha, né? Como você colocou. E às vezes tem muita gente que sente essa questão da solidão, né? De tipo, não, eu vou me apoiar em quem? Eu tive uma ideia, e aí você vai compartilhar com quem? Então, graças a Deus, hoje eu tenho uma rede de apoio, de amigos, né? Principalmente da minha área, muito grande. Todos eles me apoiam muito. Eu ligo para assim, para amigos que são tradutores, que trabalham na área de comunicação, amigos que falam, né, que são da área de seleção, de treinamento, e eu falo, eu tive uma ideia, o que você acha disso? E eles compartilham esse momento comigo. Mas se não fosse isso, ia ser muito mais difícil, né, Paula? Porque imagina a gente, tive uma ideia, e aí você não acha que aquela sua ideia, de repente, é a melhor do mundo, às vezes ela não é, e você vai lá e lança, e você pode acabar tendo alguns problemas de frustração, né? Mas você sabe que na minha experiência, por exemplo, eu me deparei com isso, né? Daí, de repente, eu virei secretária remota, tá? E como é que o cliente vai saber que eu estou prestando esse serviço, ainda mais aqui no Brasil, que antes, hoje tá super comum falar sobre isso, mas não era. Eu preciso de um site. Tá, como que eu vou montar um site? Você tem dinheiro para montar um site? Na época em que eu fui fazer isso, o site era caríssimo. Aí eu mesma subi um site meio que torto lá, aí contratei uma pessoa para fazer um logotipo de qualquer jeito, porque, né, não teve toda uma escolha de cor, de significado, enfim. Até porque você não tinha conhecimento, né, Paula? Que é o mais difícil. Mas você sabe que isso me trouxe oportunidades incríveis. Eu descobri que eu era capaz de fazer coisas que eu jamais imaginei que eu faria. Eu conheci pessoas no meu caminho que me abençoaram, me ajudaram e me estenderam a mão. Eu aprendi a fazer network e relacionamento na prática, né? Então, aí eu comecei a adquirir parceiros. Eu era secretária remoto, que prestava o serviço administrativo, financeiro, comercial, mas eu tinha parceiros que eu vendia para o meu próprio cliente de TI, de marketing, enfim, e adquirindo esses parceiros. Então foi uma jornada legal. Hoje eu tenho uma visão mais ampla de tudo. Talvez se eu tivesse ficado com medo e não me arriscasse, eu não teria uma bagagem profissional que eu tenho hoje, né? Hoje eu sou mais madura, mais segura. Mas graças a Deus que eu tive essa força, assim, de trabalhar a frustração. Quantos nãos você liga, né? É igual telemarketing. Você liga, você ouve mais não do que sim. Então, sem planejamento é mais frustrante ainda, né? Você precisa pagar as contas e o dinheiro não entra. E é muito, muito difícil, porque são muitos nãos, você está sozinha, então você tem que estar preparada, tem gente que cai em depressão, porque acha que não é fácil, mas não é uma questão, às vezes, dela, é uma questão da situação, do momento. E, Paulo, existe uma frase muito bonita que eu agora, você falando isso, eu ia te falar, você teve uma hora que você contou sua história, e você falou assim, eu perdi, ou eu, né, teve problemas antes, né, com essa questão do remoto. E tem uma frase muito bonita que eu gosto de usar, que é tipo, você nunca perde, porque ou você ganha ou você aprende. Ou você aprende. No caso, você aprendeu, né? Você ganhou muito, mas você aprendeu também. E para mim também. Então, eu acho que é isso que eu digo para as pessoas. A gente nunca perde.
mesmo que seja um emprego, a gente não perde, a gente vai olhar para frente, né? O negócio e com aquela experiência que a gente teve, é o que eu sei fazer com tudo que eu aprendi até hoje, né, Paula? O que você sabe fazer com tudo que você aprendeu hoje? E com as pessoas que estão ouvindo a gente também. Então, para tomar decisão, isso ajuda muito, né? A Jaqueline deixou aqui no chat para nós qual a melhor forma de se organizar para ser uma empreendedora secretária remota, estando ainda como CLT em um escritório. É possível fazer as duas funções ao mesmo tempo? Eu acho que é um pouco disso também. Eu acho que o principal preparo é o psicológico, né, Elaine? Porque eu, nessa minha jornada, quando eu comecei a estabilizar a minha empresa, que eu comecei a ser empreendedora, eu sofri um acidente. E aí eu tive que fixar tudo, tive que parar tudo e lidar com toda aquela frustração que emocionalmente eu não estava preparada. E aí era um sonho que poderia ter ido por água abaixo, né? Sim, sem dúvida. O que ela colocou, Paula, tem assim uma questão bastante importante de tudo isso que a gente está colocando. Qual é o nome dela mesmo? Jaqueline. Jaqueline, se você quiser abrir seu microfone para interagir com a gente, acho importante. Ajuda, porque pelo menos eu estou vendo aqui. Se ela quiser, né? Porque as pessoas estão em casa essa hora. Essa hora não, sim, né? Agora está todo mundo só em casa, né, Paula? Se ela quisesse, né? Mas, enfim, eu acho que, assim, primeiro ela tem que pensar exatamente o que a gente está colocando, né? Nessa transição, o quanto é importante, o quanto ela está preparada para fazer isso. Porque, às vezes, ela saindo de um CLT, como eu disse, né, Paula, tem até questão financeira que vai impactar na carreira dela. Porque, como ela vai conseguir novos clientes, quanto ela vai cobrar, quanto ela vai ganhar, ela vai passar por esse processo de transição que pode impactar um pouco na vida dela se ela não estiver preparada para isso. Outra coisa, eu acho que é também assim, se ela não pode ser CLT trabalhando depois como PJ. Tem uma questão legal, né, Paula, com relação a isso. Ela não pode fazer as duas coisas simultaneamente, né? Ela tem que fazer uma coisa para depois fazer a outra. Então, mesmo que ela comece a fazer alguma coisa assim, ela não pode se posicionar sendo CLT, né, como ela explicou, né, Paula, que ela trabalha numa empresa, e migrar para o remoto. Mas isso não pode ser tão simultâneo ao ponto de que ela vai ser, como remoto, ela vai ser PJ, na categoria efetiva ela é CLT. Isso dá realmente um problema trabalhista para ela. Então, ela tem que fazer a transição pós. Oi? Não, alguém liberou o microfone. A gente não te ouve, Elaine. Oi, desculpa. Agora sim. Boa, obrigada. Então, tem essa questão legal que ela tem que saber, não dá para fazer as duas coisas simultaneamente, mas dá para ela ir pensando e planejando, como aquela dica que a gente compartilhou aqui, de tipo assim, o que precisa ser feito, né, Paula? Se eu estou trabalhando e quero migrar, né, para essa categoria mais remota, quais são os cursos? De repente, assim, para e pensa. O que eu não sei fazer, que eu vou precisar fazer? De repente, essa questão online, né? De todos os recursos que estão tendo agora, o que eu sei fazer, o que eu não sei, é começar a aprender tudo agora e já pensar assim, eu vou conseguir me divulgar, né? Eu vou pensar numa página, eu vou pensar num site, num cartão virtual, como que eu vou conseguir os novos clientes. É pensar em tudo isso antes para que essa transição seja mais suave e positiva possível. Sólida, consistente e positiva. Porque senão no meio do caminho ela descobre algumas coisas que ela não estava preparada. Olha, ela respondeu aqui no chat que o sistema de som dela não está funcionando, mas que ela agradece os esclarecimentos. Jaqueline, só um adendo. Quando eu resolvi empreender, eu também conciliei o CLT com o PJ. Você não pode, durante a sua carga horária como CLT, trabalhar como PJ, né? Isso implica também na emissão de nota fiscal. A secretária remoto, ela, quando vai prestar o serviço para o executivo, ele pede essa nota do pagamento que ele vai fazer dos seus serviços. Então, isso pode conflitar lá na frente. Então, o que eu fiz? Como eu tinha um bom relacionamento com o meu gestor direto, aliás, foi ele que muito me incentivou a fazer essa transição, eu avisei ele de que eu iria fazer fora do meu horário de trabalho, e eu já, quando ia falar com o cliente e fechar os contratos, eu avisava que eu ainda estava como CLT e eu não poderia emitir a nota fiscal. Tinha cliente que aceitava, fechava comigo, e tinha cliente que não, né? Então, tem essas duas opções para você fazer também, mas o certo, o correto legalmente é você sair, planejar, se preparar para virar uma empreendedora
e deixar o CLT. Que também Isso, não é isso fácil conciliar os dois. Chega uma hora que você fica com estafa emocional, você não consegue dar conta. Então tem que ser uma coisa muito bem planejada e organizada para você conseguir. Porque não adianta você fazer a transição de carreira, no primeiro momento você vai se sentir bem realizada e depois você vai adoecer psicologicamente. E aí... Eu acho que é perfeito, Paula. A gente às vezes quer se antecipar, né? E a gente não está preparado em todos esses aspectos para isso, né? E o quanto mais preparado a gente tiver, quando a decisão é nossa, né? Melhor ainda. Como eu falei, quando ela é espontânea, a decisão é nossa, é espontânea, melhor. Quanto mais preparado, melhor. Tem que sentar e avaliar tudo isso. Quando é uma consequência, né? Tipo, fui demitido e agora, aí fica muito mais fácil você seguir. Mas mesmo assim, a pessoa, antes de começar, ela tem que se preparar e pensar em tudo isso que a gente está discutindo, né? Exatamente, porque a vida também prega surpresas, né? E aí Exatamente. depois que eu sofri o acidente, eu voltei para o CLT, e aí eu resolvi que eu ia trabalhar com eventos, e era eventos que eu queria fazer, eu comecei a fazer de final de semana. Dado um momento, eu me vejo com um diagnóstico de uma doença que me paralisa, que eu não sabia como ia ser o meu dia de amanhã, e novamente o meu sonho como empreendedora teve que ficar um pouquinho parado até que eu me recuperasse. Então, e aí, se você não tem o CLT para garantir as suas contas, você não tem como cuidar dos imprevistos, né? No meu caso, por exemplo, eu fui diagnosticada com esclerose múltipla, eu perdi os movimentos dos membros inferiores, então eu não podia nem trabalhar como CLT. Estava numa situação que não tinha o que fazer, era um imprevisto mesmo. Então, se eu não tivesse um planejamento, eu não tinha dado conta nem de me cuidar, né? Então, tem que pensar em todos esses detalhes. Eu estou fazendo agora cursos de educação financeira e a primeira coisa, antes de você pensar, trocar o CLT para o empreendedorismo, é fazer o seu plano de emergência. Você tem que ter ali pelo menos um ano do que você tem de gasto para você poder falar, não, não quero mais trabalhar como CLT e vou tentar fazer outras coisas. Eu concordo, Paula. Tudo que você fala é altamente relevante, porque às vezes alguns detalhezinhos que a gente não percebe, como você colocou um ponto muito importante que foi a saúde. A gente hoje, quando a gente está numa empresa, normalmente, na via de regra, se for uma empresa grande, principalmente, a gente tem bons planos de saúde, né? Que atendem bons hospitais. Quando a gente vai para a carreira solo, nem sempre a gente consegue pagar, né, esses planos bem mais altos, né? Que eles são muito mais caros para a pessoa física. E às vezes nem tem essa condição, nem tem essa, né, essa opção. E às vezes, no momento desse, você não esquece até disso, né, Paula? Imagina se você não tivesse, ou pior também, às vezes, então, melhor, se você tivesse ainda que às vezes não te atenderia bem, como naquele nível que você estava acostumado. Vejo isso muito das pessoas desempregadas, principalmente do alto nível, né, de gestão, diretoria, altos grandes executivos, que perdem a condição ali de uma hora para outra. E também, às vezes, não tem condição de pagar, né? Ou pagam mais ou menos, né, que a gente pode, ou às vezes nem tem condição de pagar. E aí a gente fica literalmente na mão quando a gente mais precisa. Então tem que Já vi, pensar em todos esses detalhes, né? Até para se você pensar na empresa onde você está, porque às vezes o teu sonho é ir trabalhar numa outra empresa e ela não vai te dar os mesmos benefícios que você, já por ter tempo de casa, enfim, você tem ali, né? Tem muitos detalhes eu que a acho gente... que ela não pode deixar de considerar, se for o desejo dela de mudar, sim, mas tem que ser consciente, né, Paula? Foi o que a gente falou. Se é consciente, ela tá bem planejada para isso, ok, vai em frente. Ela até respondeu aqui que ela também, quando ela pensou em fazer as duas coisas, seria mais para a organização, para ela começar a se preparar para sair do CLT como empreendedora, fazer network, isso tudo, e que ela também foi diagnosticada com espondilite, é uma doença grave também, e já passei por um imprevisto de saúde assim. Então, é isso, assim, mais do que qualquer outra pessoa, a gente tem que ter mais cuidado ainda, né? Porque a minha doença, por exemplo, é uma doença autoimune, de acordo com o meu emocional, principalmente. Então, eu tenho que estar bem certa das consequências que eu vou sofrer para eu tomar minhas decisões. Hoje é isso. E, em primeiro lugar, hoje, para mim, é a minha saúde, meu bem-estar é minha qualidade de vida. Sem dúvida. E às vezes ela falou ali que eu consegui ver também, que o dela também é autoimune. E às vezes, Paula, a gente toma algumas decisões que, inclusive, interferem no emocional muito, né? Então é exatamente isso, né? A gente acaba, às vezes, saindo de uma condição e indo para outra.
e já vi a gente, às vezes, a pessoa mudar de carreira, né? E também de emprego, que seja, e também se arrepender, porque aí, então, o sofrimento é muito maior, como a gente falou. Imagina a pessoa que tem que ter resiliência, ela tem que ir em eventos, ela tem que distribuir cartões, ela tem que fazer marketing pessoal, né? É muito bacana, como eu falei no início, a gente vê o sucesso da pessoa, mas a gente não viu o que ela fez até atingir o sucesso. E se ela, às vezes, precisa, inclusive, muito mais dessa base emocional, como você colocou, que todo mundo precisa, mas se ainda ela precisa muito mais, ela tem que estar mais preparada ainda para saber lidar com tudo isso, né? Dos altos e baixos. Que até tem a depressão, né? Tem dia que a gente não tá bem, né? Normalmente a gente já tem dias que a gente acorda bem, mal, né? Eu no meu primeiro ano de diagnóstico foi muito difícil emocionalmente. Primeiro que eu sempre fui uma pessoa muito sadia. Eu sou uma pessoa ativa. Esse negócio de preciso tirar 5 minutinhos para descansar, eu não administro isso, eu estou sempre muito ativa e de repente eu não conseguia nem mexer as pernas. Da noite para o dia eu tive que parar tudo. E o Secretariado Day, que foi o nosso evento presencial, a primeira edição ele teve muito significado para mim por conta disso. Assim. Foi ele quem me motivou a sair do quadro que eu estava. Né? Teve um determinado momento que eu falei, não, essa doença não vai me vencer, eu vou levantar daqui, vou fazer o meu evento e é com isso que eu quero trabalhar. E aí a gente fez o evento, a Jane super parceira lá do meu lado, porque a esclerose múltipla te dá muita fadiga, você não consegue ficar muito tempo em pé. E a Jane super me apoiou, foi assim, imprescindível para o sucesso do evento. Quando o evento terminou, que eu vi que eu consegui, foi um divisor de águas na minha vida, Elaine. Emocionalmente aquilo para mim sarou até os sintomas, porque eu fiquei, do primeiro surto da doença, eu fiquei com sequela, mas os meus sintomas melhoraram. Então, porque a gente está aí tocando a segunda edição, né, Jane? Então, isso conta muito, assim, é gostoso você se superar, né? Você entender que existem barreiras, mas se você estiver preparado e consciente, dá para fazer, não precisa desistir do seu sonho, dá para fazer, e eu sou prova viva disso. Sem dúvida, Paula. E eu acho que, assim, eu admiro muito a sua garra com relação a isso, porque, às vezes, por muito menos, mas muito menos mesmo, eu atendo pessoas que, às vezes, assim, têm uma condição social muito boa, acabou de ficar desempregado, tinha salários excelentes, e aí a pessoa está em depressão. Então, assim, é buscar um novo sentido, é ressignificar aquele momento. E você ainda traz uma história de vida, né? De doença, que eu acho que é uma das condições mais sérias que a gente tem para lidar hoje, né? Porque tudo a gente acaba remanejando, né? Mas quando a gente fala de saúde, a gente sabe que às vezes não está na nossa mão. Então, porque assim, às vezes fala emprego, a gente empreende, alguém empresta, você começa a vender um bolo. Agora a saúde, as outras coisas eu acho que está tudo na nossa mão, né? Até levantar da cama e falar, depressão, depende um pouco da gente. Quando você fala da saúde, eu acho que aí realmente não é só, e a gente está vendo pelo momento que a gente está passando. Não depende exclusivamente da gente. A Elizabeth... Desculpa te cortar, pode continuar. Não, eu ia falar, e eu acho que isso é muito importante. A gente, né, tratar com as questões sérias e trabalhar muito o emocional, porque não é fácil. Não é. É a parte mais difícil, na verdade. Por isso que eu sempre falo, né? Às vezes as pessoas me perguntam, como que eu faço para empreender? Eu falo, primeiro procura um coach, um psicólogo, que eu tive que alinhar as duas terapias, né? Procura um coach, um psicólogo, trata o seu emocional. Você entende o seu emocional, que é a maior empresa que você tem, o resto você tira de letra, né? A Elizabeth deixou um comentário aqui. Você disse algo importante. Além de se organizar, se preparando para o novo desafio que deseja para a vida, que é a capacitação, equipamentos, local com ergonomia, é imprescindível a reserva financeira, pois até se tornar conhecido, há um caminho a se percorrer. E os boletos não param, é verdade. Aí ela agradece por eu dividir a minha história, me dá parabéns pela superação. Obrigada, viu, Elizabeth? É um prazer poder contar, trazer, né, o dia a dia da gente para vocês e agregar valor de alguma forma. Eu acho que as histórias... Boa noite. Boa noite. Dá tempo de fazer uma pergunta? Dá sim. Tá. Então, boa noite, Paula, Elaine, meninas. Boa noite. Meu nome é Elisângela e eu tô ouvindo a Elaine e tô aqui com um misto de emoções, entendeu? Tô com medo, tô frustrada, tô apavorada, enfim. Meu nome é Elisângela, eu tenho 42 anos de idade. E eu tô em transição de carreira.
porque eu quis e também não foi por escolha minha. Enfim, é um misto. Eu trabalhei a vida como empregada doméstica e faxineira. E agora eu estou no 5º semestre de secretariado executivo, trilingue. Então, assim, eu já passei... Quando eu comecei a faculdade, eu já parei de procurar emprego como faxineira. Eu já comecei a procurar estágio, né? E, então, eu já comecei a faculdade desempregada. Desde então, nunca mais eu consegui um emprego nem como faxineira e nem como estagiária. Como faxineira, porque ninguém me quer, porque eu tenho um curso da área executiva e não sei o quê. E como estagiária, porque eu fui a vida inteira faxineira, não sei nada da área administrativa, não sei o quê. Então, assim, eu vou terminar a faculdade agora em dezembro, eu não tenho nenhuma experiência na área administrativa, não consigo estágio, eu já passei por todos os processos seletivos para poder fazer estágio na área jurídica de uma determinada empresa de televisão. Quando eu fui, como só restou eu fui a última pessoa que sobrou, porque passou em tudo, a moça lá me chamou e falou que não poderia me contratar, porque eu nunca tive nenhuma vivência administrativa. E ela abriu de novo todo o programa lá de estágio, todo o negócio para poder conseguir uma estagiária novamente. Então, foi muito frustrante para mim. Eu pensei em largar o curso, enfim, mas eu estou aqui, eu continuo. Mas o meu medo é de terminar a faculdade sem conseguir um estágio. Porque se um estágio eu não estou conseguindo, imagina um emprego depois de formada, né? Eu tenho salvação? Será que eu vou conseguir? Me ajuda aí, Elaine. Elisângela, em primeiro lugar, eu até vi que uma colega deve ter escrito ali parabéns. Eu também te dou primeiro lugar parabéns, porque são as histórias bonitas que a gente gosta de ouvir, né, Paula? Das pessoas que mudam a vida. Como você colocou aí de uma maneira muito nobre, né? Tipo, eu fui faxineira, que eu acho que não é demérito nenhum. Eu fui faxineira para me tornar secretária. Em primeiro lugar, eu acho que só disso a gente já sabe que você é uma pessoa de garra. Porque a gente sabe que fazer faculdade à noite, pagar e, né, buscar ir atrás dos sonhos realmente não é fácil, principalmente no país que a gente vive no momento atual ainda. Então, eu acho que, assim, em primeiro lugar, parabéns. E eu penso assim, aquele lugar, de repente, não era o que era para você. Não, a empresa que te deixa participar de todo o processo seletivo e chegar no final, né, depois que você falou que você passou todas as etapas e não conseguiu, realmente acho que não era ali que você ia trabalhar mesmo. Eu acho que todo mundo tem algo para oferecer. Primeiro que, assim, você deve ter competências que às vezes a gente não consegue enxergar porque a gente não está muito bem emocionalmente, né? Com a questão da baixa autoestima. Não é, Paula? Então, assim, é parar e ver. Primeiro, você não é a única que está passando por isso, mas eu acho que, assim, a gente está passando por um momento econômico agora que realmente está difícil para muita gente. Mas eu acho que sim, existe esperança. Enquanto você foi falando, eu fui pensando assim, mas quando ela se formar, vamos continuar procurando um estágio e continuar procurando um emprego efetivo. Às vezes você consegue entrar como assistente administrativa numa empresa menor, né, onde você depois possa fazer sua carreira. Mesmo se não conseguir, certamente você deve ter conhecimentos que você pode usar depois como autônoma, né, como consultora, como PJ, como secretária virtual, né, remota no caso. Então, eu acho que assim, depois sentar e ver de tudo isso que você tem de competências, o que você pode fazer com elas. Até porque a gente nunca teve emprego para todo mundo. Eu acho que no mundo inteiro nunca teve um emprego para todo mundo vai ter um emprego garantido na vida. Então, eu acho que essa história é muito real. Agora, mais do que nunca mais as pessoas vão ter emprego. Né? Então, assim, o que você vai fazer daqui para frente. Né? Então, assim, você tem essa condição. O que você vai fazer com essa condição daqui para frente? Porque, como eu falei, não estou querendo te colocar no meio de todo o processo, mas, assim, é olhar para o lado e ver que isso não é só com você. Então, se não é só com você, o que as pessoas estão fazendo para se reinventar e ressignificar, a sua carreira? Então, eu estou vendo que você deve ter muitas competências que você pode, de repente, virar o jogo, viu? Ai, obrigada pela força, viu? Muito obrigada. A principal delas é a resiliência, né, Elaine? Sim. Essa é a principal, assim, não desiste, Elisângela. Eu conheci a tua história lá no evento da Ana. Realmente é uma história de superação. Ela enfrenta preconceito, dificuldades, e não desiste.
porque é possível. Se Ai, hoje muito você não tem obrigada. experiência administrativa, você pode aproveitar para tentar como secretária remoto. Isso que eu ia falar. Você pode É, adquirir essas experiências, porque colocar no teu currículo que você teve um projeto como empreendedora vai te abrir portas e vai te abrir caminhos. Então, pensa nisso. Se programe você não para está talvez... conseguindo, se você não está conseguindo o administrativo direto de uma empresa, se reinvente, porque a situação de hoje que a gente está vivendo é exatamente para isso. É para você se mostrar em transição. E como você pode se reinventar, Elisângela? Você é fantástica, sua história é maravilhosa, a gente te conheceu no Absoluta, e você vai vencer. Ai, Tenha certeza obrigada. disso que você vai vencer. Então, se você não está conseguindo abrir suas portas na empresa no momento, e agora ficou pior por conta da pandemia, se reinvente, vá procurar estudo e faça diferente, vá para o remoto, entendeu? Consiga clientes para você trabalhar remotamente. E aí você vai ser uma pessoa de sucesso, e em vez de você procurar emprego, as pessoas vão te procurar. Ai, obrigada. Ai, muito obrigada. Aí você entra na história do projeto da Elaine, do outro lado da mesa você vai estar. Exatamente. Enquanto você Nossa, falava, obrigada, gente. Obrigada. enquanto você falava, eu estava aqui na internet conectada procurando filme que eu assisti, que eu acho que tem muito a ver com você. E que vai ficar minha indicação aí, né, Paula? A Vida e a História da Madame C.J. Walker, que ela conta, é uma senhora negra, que era uma lavadeira, não sei se você teve a oportunidade de assistir, está no Netflix. É uma minissérie que a gente assistiu. Eu já vi, mas não assisti. Olha, só cortando vocês rapidinho, mas é uma informação importante. Olha como é importante você se deixar vulnerável e contar a sua história que tem mais a acrescentar do que não. A Viviane pediu para você entrar em contato com ela, Viviane Freitas. Entrar em contato com ela através do LinkedIn. Pode ser que daí já surja pelo menos uma indicação. Tá vendo? Quem não a gente fica tão feliz que o projeto do nosso evento... Fiquei toda arrepiada. O projeto do nosso evento é exatamente esse, Elaine. Produzir network, trazer oportunidade para as pessoas. É isso que a gente quer fazer com o Hora Bar. Que bom. Obrigada por compartilhar a sua história com a gente, Elisângela. Ai, gente. Fico muito feliz. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Viviane, parabéns também por se dispor em ajudar a colega, viu? Muito nobre da sua parte. Sim, e Paula, já imaginou se ela ficasse quieta no canto dela sem falar nada? Jaqueline também já pediu para você adicionar ela. Olha quantos contatos você já conseguiu. Olha o network acontecendo. Parabéns para vocês. Então, foi o que eu falei. Eu tinha certeza absoluta que ela tinha competências que ela não imaginou. Nossa, obrigado. E se ela ficasse muda ali no mudo, né? Gente, obrigada, menina. E nem ia saber, ninguém ia ajudar. Então, a sua força é muito grande. Mas a gente, às vezes, quando a gente não está bem, a gente não consegue reconhecer. E esse filme, que eu não sei se você assistiu ou não, que eu estava falando, cortou, também me emocionou muito, porque já era uma lavadeira, uma senhora negra, e que por causa da beleza dela, a moça não quis dar oportunidade, né? Quer dizer, a falta de beleza que a mulher não enxergava, né? O nome do filme, eu vou colocar aqui, é A Vida e a História de Madame C.J. Walker. Ela foi a primeira milionária dos Estados Unidos, é um filme inspirado em história real. Tinham me indicado também várias pessoas, aí uma tarde de chuva, e tava frio, já que não pode sair de casa, né? Eu falei, vou assistir. E, de fato, assim, não vou dar spoiler, né? Também não é se deixar eu conto, mas eu não posso contar. Mas é um filme altamente inspirador, porque ela superou, né, preconceito de raça, de idade, da questão física, né? De achar que ela não era bonita a ponto de representar o produto. E aí você vê que, assim, para mim, isso é muito além. Quando termina o filme, a gente fala, eu posso também, sabe assim? Através das coisas que ela fez, a gente também, quando termina, a gente fala, eu também posso. E é muito isso, Elisângela. Eu acho que, como a Paula falou, que ela te conhece, eu não te conheço, para mim está sendo, né, um prazer conhecer e ouvir sua história, que eu adoro histórias também. Eu acho que, assim, às vezes a gente enfrenta uma série de preconceitos. E aí a gente vê que a gente pode também. Então, parabéns. Eu torço, se conecta comigo também no LinkedIn, porque se você arrumar um emprego, marca lá que eu quero saber para parabenizar e divulgar isso. E espero que todas as colegas possam ajudar, tá bom?
Elaine, a gente já está passando do tempo, mas eu não queria deixar de comentar. A Silvia Sonoda, ela pergunta, e quem não quer ser empreendedora, quer continuar trabalhando em empresas e quer fazer transição de carreira? De secretária para office manager ou até para algum cargo de gerência, como é que ela faz toda essa preparação? Eu não ouvi o nome dela, Paula. Quem eu não consegui responder, por favor, se conecte lá comigo no LinkedIn, Elaine Poli. A Paula vai deixar disponível meu e-mail no Instagram, também Elaine Poli. Mas a questão, rapidamente, para não perder o tempo... A Silvia abriu o microfone, eu acho que ela pode interagir com você, fica legal. Silvia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Paula. Oi, Elaine, eu já te enviei um convite no LinkedIn. Estou aqui. Então, Elaine, o que acontece, né? Eu comecei como secretária executiva numa empresa, e aí eu fui indo. Eu acho que essa coisa de secretária executiva para office manager é um fio muito tênue. Nem sempre as empresas elas estão preparadas para o office manager, porque a gente faz muito papel de office manager sendo secretária. Isso. E como fazer a empresa entender isso, né? Ou mudar o seu cargo, no caso, ou até, de repente, eu estou numa empresa, só que essa empresa foi comprada, e aí eu voltei ao cargo de secretária executiva, mas eu retrocedi muito. Então, assim, eu estou fazendo o trabalho de secretária executiva no sentido literal da palavra, né? Que eu tenho uma função de office manager. E aí eu estou, nessa época da pandemia, fazendo vários cursos, eu estou participando de várias lives na área de RH, vendo como é que o RH pensa, como é que o RH está se comportando nessa época da pandemia, para ver se eu consigo, né, ver o que o RH está pensando para eu poder me direcionar. Né? Porque eu vejo no LinkedIn muitas vagas de Office Manager que eles querem muita coisa para Office Manager, mas o salário é baixo. Então, assim, o salário é de secretária júnior. Os salários caíram muito, tá? Não só na sua área. Tem muitas empresas, inclusive agora na pandemia, que reduziram 5% a 30% do salário dos profissionais que estão trabalhando. Estão reduzindo. Muita gente desempregada que participa de processos seletivos, que também estão me dizendo isso, que assim, está tendo aí, porque assim, é a lei da oferta e da procura, né? Quando nós estamos em crise, muito mais gente desempregada, dá para escolher, então a gente escolhe, né, o que é mais barato, né? Assim que as empresas pensam. Mas às vezes o mais barato, às vezes não é a qualidade que você espera, né? Concordo plenamente. Muitos processos que eu participei, eles falam que, assim, principalmente no LinkedIn. Então, assim, eu nem entro mais no LinkedIn, eu tinha o premium do LinkedIn, eu cancelei, porque você ouve muito, você é overqualified para a vaga. Então, isso daí eu acho que não é questão de ser overqualified para a vaga, porque eles não estão preparados para uma pessoa que eles querem, né? Pagar para uma pessoa que tem muito a oferecer, mas às vezes o profissional ele não está se importando com o valor do o salário, ou mesmo se a empresa vai poder absorver ou não, se a empresa vai se tornar assim, pouco atraente para o profissional. Às vezes a pessoa nem ouve que você quer fazer transição de carreira, que você quer mudar o ambiente, que você quer uma empresa nova. Por exemplo, eu estou há 8 anos numa empresa. Então, assim, eu gostaria ou de fazer uma transição de carreira, se a empresa me desse oportunidade, mas eu vejo que é uma empresa muito sólida e não tem essa função, ou se não partir para uma outra empresa que me dê uma oportunidade. Só que eles nem ouvem a gente. Eles só olham o currículo, né? E aí, como é que fica? Eu acho que as empresas também têm que mudar essa mentalidade. De ouvir o candidato, né? Muitas coisas estão mudando, como eu falei, até a questão da senioridade, né, dos profissionais aqui no Brasil. O Brasil vem passando por uma mudança ainda muito lenta também, eu concordo com você.
Mas, como eu falei, a gente está hoje numa crise, né, que já veio da econômica do ano passado, né, dos anos anteriores, mas mais forte o ano passado, e agora impactou com o do corona, da questão de realmente a gente ter muita gente desempregada, ou, né, em transição, mas muito mais gente desempregada ainda por consequência de tudo isso. E nesse momento se torna muito mais desafiador fazer uma mudança dessa com salário mais alto. Nada é impossível, tá? Eu acho que assim, é realmente às vezes focar. Também não recomendo pagar o LinkedIn, eu nunca paguei o LinkedIn Premium, e nem por isso eu deixei de fazer contato ou ser chamada para entrevistas, tá, gente? Eu não recomendo que pague também. Acho que a gente tem que fazer pequenas economias, eu também dou orientação de como economizar. Mas, assim, eu acho que o momento certo, tá? A gente tem que procurar. Depois, se você quiser me procurar no LinkedIn, lá no privado, a gente pode conversar, fazer uma reunião online, porque aí eu vou ter mais tempo de te aconselhar e entender melhor o seu momento, tá? Tá bom, obrigada. Obrigada. Espero ter acrescentado aí para as colegas. Com certeza. Todo mundo acrescenta, viu? Obrigada. Elaine, a gente já estourou nosso tempo. Quem me conhece sabe que eu fico brava quando isso acontece nos eventos. Eu sou pontual com os horários, mas não tinha como. O papo estava muito gostoso hoje. Foi muito enriquecedor. Eu não sei se a Eliane está aqui, a Eliane Gonçalves deixou uma mensagem para você. Ela estava aqui com a gente. A Eliane é a nossa palestrante do secretariado DEI, a agenda dela é apertadíssima, ela vai estar lá com a gente para falar sobre compliance. Ela é a gente excelente. fica muito feliz dela ter dividido esse momento com a gente também. Elaine, eu quero te agradecer muito, muito por esse momento. Foi muito enriquecedor. Eu acho que você acrescentou muita coisa na vida de todo mundo. Obrigado por ter aceitado o convite, por acreditar no nosso projeto. Eu sei que a gente tem um sorteio para as meninas, a gente ficou de fazer esse sorteio ao vivo, mas eu não vou conseguir. Então, eu vou pedir que vocês preencham a nossa fichinha de satisfação, nossa pesquisa de satisfação, para a gente poder coletar, não só saber se o projeto está atingindo o objetivo, o que a gente pode melhorar, mas para coletar os dados de vocês e poder fazer esse sorteio. A Elaine vai dispor de uma mentoria para análise do currículo, né, Elaine? E preparação para a transição. E uma simulação de entrevista. Isso. Então, a gente vai realizar o sorteio, a gente vai entrar em contato com vocês. Então, por favor, não deixem de preencher a nossa pesquisa de satisfação. O linkzinho está lá no chat. O nosso canal do Telegram também, Jane, você põe lá para a gente no chat? Tem, já está lá, mas eu vou subir de novo. Só avisando que eu coloquei o link da minissérie, tá? É uma minissérie de 5 capítulos, tá no Netflix. Vale a pena assistir essa indicação da Elaine, porque é muito bom. Tem muita coisa ali para aprender com essa minissérie, né? E é fantástica. Ela é muito bonita. A moça que tá representando a Madame C. Walker. E é um caso real. Já subi o link. Eu vi, e é um caso real, por isso que é muito legal. É um caso real. Aí, no nosso Hora Bar, a gente sempre finaliza pedindo para que a convidada indique algo que inspire a nossa profissão. Então, você já fez essa indicação, né, Elaine? Fiz, de coração, porque me inspirou muito também. Então, tá bom. Gente, sigam a gente no Telegram, tá? Entrem no grupo, porque a gente sempre posta algum material que seja interessante para vocês e que esteja dentro daquilo que vocês estão procurando. Então, entra no nosso... Eu estou colocando aqui a timeline do Telegram. Se vocês puderem entrar no nosso grupo, aí lá vocês vão ter todas as informações não só do Hora Bar, mas todos os eventos online que a gente está fazendo, tá? Isso. E aí, se a Elaine também disponibilizar de algum material, quiser disponibilizar algum material, alguma dica, a gente vai postar tudo lá no Telegram. Então, é por lá que a gente vai se comunicando com vocês. E divulguem o nosso projeto toda quinta-feira, às 19 horas, porque o nosso objetivo é trazer network, trazer oportunidade, conhecimento. É um evento mais descontraído para a gente interagir e fazer conexão entre as pessoas. E ajudar a arrumar emprego, Paula. Também. Principalmente. Também. Como a gente pode ajudar a colega aqui, a Elisângela. Exatamente. Gente, fica Pessoal, muito obrigada também. Quero agradecer o convite.
Muito obrigada, Paula e a Jane, pelo excelente trabalho. Realmente, para mim, é um prazer estrear com vocês. Muito, muito obrigada. Espero ter contribuído. Entrem lá no meu LinkedIn, por favor, que aí a gente vai fazendo contato. Muito obrigada, meninas. Um beijo, meninas. Obrigada pela presença de todas vocês. Até quinta-feira. Divulguem lá. Beijo. Obrigada pela oportunidade, meninas. Boa noite. Até quinta. Oi, pessoal, boa noite. Eu vou fazer o sorteio aqui para a revisão do currículo e uma simulação de entrevista da minha live. Eu sou Elaine Poli, coach de transição de carreira e mentora. Então, aqui estão os nomes de todas as pessoas que se inscreveram. E o processo é eletrônico. Na hora que eu der aqui sortear, a gente já fica sabendo o nome da pessoa. Então, vamos lá. Opa, já temos aqui, né, a pessoa que foi sorteada é a Gisele Nunes. Então, a Paula e eu vamos entrar em contato com você, Gisele. Muito obrigada aí pela participação de todas, tá? Um abraço, tchau, sucesso!